Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aí mais uma vez para a glória do Senhor com mais um programa. Jesus, a verdade que liberta. E levando, até você a palavra do Senhor. Isso é motivo de alegria, motivo de muita satisfação. A gente ter essa oportunidade, Porque, acredite, isso vem da parte de Deus. Ninguém diz que Jesus é Senhor se não for pelo Espírito de Deus, disse o apóstolo Paulo. E isso é verdade. Porque muita gente diz sem saber nem quem é ele, não tem nem ideia do que é Jesus, o que é o Cristo. E aí ele diz que ele é Senhor e tudo, mas não dele, Senhor para outros, mas para ele às vezes não, Então tem essa coisa da hipocrisia, de você dizer Jesus é o meu Senhor, ou seja, que seja Senhor também, mas tem que ver se é Senhor teu, Por que isso? Porque a palavra que diz, se você obedece à palavra, então é a palavra que é o próprio Jesus, então é teu Senhor. Então é com a mesma coisa que o salmista diz, o Senhor é meu pastor. Aí quando nós falamos isso, tem que ver se é mesmo, Se eu sou ovelha, se Jesus é o meu pastor, eu dou ouvido a ele, Eu obedeço. Então, quando a gente olha por esse lado, a gente agradece a Deus, se alegra no Senhor, por ter esse entendimento e buscar fazer verdadeiramente o que o Senhor manda, que é pregar o Evangelho a toda criatura, É testemunhar do seu nome. Vós sois as minhas testemunhas, disse o Senhor. Então entenda, é homem testemunhando para homem, não é anjo. Nunca um anjo vai pregar nada na terra, O Evangelho. Então a terra é entregue para os homens se viram. Então aqui na terra quem prega o Evangelho é homem. Quer dizer, só na terra mesmo, o Evangelho só tem na terra. No céu não tem Evangelho, tem a lei do Senhor. Lá demônio não manda nada não. Lá não entra o pecado, o erro. Os que erraram foram jogados para fora, Então quem manda lá é Deus, lá existe a lei do Senhor. Aqui na terra tem as duas, Tem a lei de Deus, tem ali a palavra de Deus para te orientar nisso, de você buscar essa justiça de Deus, ser justificado pelo Senhor, você andar na lei do Senhor, na sua lei meditar de dia e de noite, que é exatamente a palavra do Senhor Jesus, os ensinamentos dos apóstolos que receberam de Jesus. E tem o outro lado, mundano, humano e diabólico, Então tem esse lado aí que a gente tem que fugir disso aí. E entenda que quando a gente está entendendo e procurando fazer o ID do Senhor, fazer a obra do Senhor, defendendo o reino do céu, pregando que Jesus é Senhor de verdade. Então isso você está fazendo o dever. Não é coisa além do que deveria fazer, não. É o dever somente. E assim você isso vem da parte de Deus.
Você tem que reconhecer isso, que vem da parte do Senhor. Esse entendimento, essa vontade, essa alegria, essa disponibilidade, né? Que quando você dá lugar ao homem só, ao mundo e até aos demônios, as coisas demônicas, as coisas que vêm da parte maligna do mal, você nunca vai achar esse desejo, essa vontade, você vai achar esse lugar, esse tempo para você pregar o evangelho, ouvir o evangelho, ou orar ao Senhor, ou fazer o que a Bíblia diz. Você não vai achar tempo. E você não acha graça nisso. Você não acha nenhum interesse nisso aí. Você não acha valor algum. Então, uma das coisas que o inimigo trabalha muito no ser humano é em ofuscar, descaracterizar, esconder essas riquezas, esse dom, o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, né? Para que você não venha se interessar por isso, né? Então ele tira toda a tua atenção e aí desfoca isso aí e foca nas coisas terrenas, humana e diabólica, né? Para que você enxergue e se interesse, mas aquilo que é da parte de Deus, ele desfoca, ele tira o interesse, ele te induz a não seguir. Porque quando você faz o que Deus manda, aí você passa a enxergar, né? E a primeira coisa que você enxerga é ele. É o mal, os demônios, né? Você entra num mundo espiritual que é um mistério. E que tem que discernir. E você vai discernir isso aí olhando pelo lado do bem, se você tiver o bem, se você tiver Deus, tiver a palavra, tiver o evangelho. Nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? No evangelho. Diz o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Então, nele se descobre. Então, está encoberto. É um mistério. Aí, quando eu tenho o evangelho e eu vivo o evangelho, aí eu descubro a justiça de Deus. Né? Descubro como eu me defender da condenação eterna. Então, por isso eu me interesso. Por isso eu me esforço. Mas se eu não enxergo, como é que eu vou me esforçar por uma coisa que eu não enxergo, não entendo e não compreendo? Então, Lucas capítulo 19 e o versículo 1 a seguir fala de um homem que desejou ver Jesus, conhecer Jesus, né? Então era um homem, um cobrador de imposto. Ele era até chefe dos fiscais, dos cobradores de impostos. E ele era mal visto, assim, pelos crentes, né? Da época. Que se dizia ser crente, o judeu, né? E
era mal visto porque, na verdade, Israel vivia debaixo do jugo. Ali pagava impostos para Roma. E assim eles não gostavam desse rapaz aí. Não via ele como uma pessoa direita, né? Apesar dele ser um funcionário do governo, que não tem tanta culpa, mas ele era mal visto. Então esse rapaz, ele desejou conhecer Jesus. Ele mudou sua vida total. Não que às vezes não teve nem muita mudança, mas como ele não conhecia o que precisava mudar, ele se entregou, ele falou para Jesus que aquilo que ele fez de errado, se é que tinha feito errado, ele queria mudar, consertar. Então não é uma questão, quando eu não conheço, o que é errado, no sentido principalmente bíblico, na lei do Senhor, nos ensinamentos, na doutrina de Cristo, eu desconheço essas coisas, então eu preciso me disponibilizar e a partir daí ser conduzido. Eu sou perdoado, se eu fizer isso, é perdoado meus pecados anteriores. Daqui para frente é uma nova vida, uma nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, né? Diz o apóstolo Paulo. Então, é o que aconteceu com esse rapaz aqui, o Zaqueu. Naquele dia, ele se entregou ao Evangelho, se entregou a Cristo. Ele mudou de vida. A partir dali, ele disse que aquilo que ele tivesse feito de errado, ele podia consertar. Ele não ia fazer mais e ia consertar até o passado. Mas ele não disse direito bem o que ele tinha feito de errado, porque na verdade ele não sabia direito, né? Então veja aqui, Lucas capítulo 19, versículo 1, diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Versículo 2. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. Era chefe dos que trabalhavam no governo e era rico, né? Então veja aqui, por que a Bíblia enfatiza isso? Pela atitude dele, né? Porque sempre o caba rico, ele se orgulha, ele é prepotente, ele confia no dinheiro, ele não se lembra de Deus, embora às vezes ele acredite em Deus, mas ele quer comprar Deus, ele quer devolver o dízimo e se assentar em cima disso, no sentido de não querer obedecer pastor, aquela história toda, né? Porque Deus, ele não olha para dinheiro de homem, não. Ele olha para a alma, para o coração, né? Na verdade, para a mente do homem. Qual é o pensamento e a intenção desse pensamento? Que é exatamente o que esse rapaz mudou a maneira de pensar. Os intenções dos pensamentos dele mudou. Então é exatamente isso que a gente sempre fala aqui, Romanos, capítulo 10, versículo 10. Com o coração se crê para a justiça. Ou seja, com a mente tu crê. É uma coisa muito de ti mesmo, particular, interna, né? Que só Deus para discernir. Só Deus, nem o diabo,
que é depois de Deus aqui na terra, é o que tem poder de fazer o mal, mas ele não discerne o teu pensamento. E Deus, ele discerne aí o pensamento e intenção do teu coração. Além do pensamento, a intenção desse pensamento qual é? Porque um pensamento às vezes parece até ser bom, mas a intenção depois não é bem isso aí. A intenção é mudar de ideia depois, né? Os pensamentos a princípio é tudo certinho, mas no resultado tá com intenções diferentes. Então, por isso que com o coração, que é exatamente a mente do homem, o coração da alma, se crê, aí Deus justifica, ele sabe o que tu tá pensando e a intenção tua, aí ele mede isso, ele discerne isso, aí ele te justifica, né? Então a verdade, esse versículo ele diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Aí você, o que está lá na mente, nos projetos, nos pensamentos e na intenção, você externa, aí você revela aos homens, você testemunha para os homens. Com a boca se faz confissão. Então é exatamente as duas coisas, você não pode esconder, como Jesus disse, que não se pode acender uma luz e colocar debaixo de um recipiente fechado, né? De um alqueire, né? Ou seja, há uma coisa que seja trancado ali, que para lumiar num negócio que não tem necessidade. Então, não se recebe, o que ele quis dizer. O Espírito Santo, o dom de Deus, não é dado para quem quer prender ele, para quem quer fechar em si mesmo. É egoísta ou de alguma forma levar vantagem, ele usar para si mesmo, usar em benefício próprio. Esse dom, esse mistério, essa revelação, né, da parte do Senhor é dado para quem quer dar para os outros também, né? Quem além de querer para si, almejar isso, desejar de coração para si, também desejar para os outros, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Na verdade, estamos aqui pregando para as outras pessoas aquilo que Deus nos dá, né? Então a gente faz aí um investimento, tanto de tempo como também de dinheiro, no sentido de trabalho, que a gente trabalha, ganha o dinheiro, investe, e investe tempo nisso também, né, para que as pessoas possam ter acesso ao Evangelho. Então é isso aí. Então veja aí que Deus, ele te justifica quando você se entrega, quando você resolve, quando você se arrepende de viver numa vida de pecado, numa vida de malícia, né? Uma vida que tapeando a si mesmo e aos outros que te ouvem, mentindo, né? Enganando a si mesmo. Então, esse rapaz aqui, sempre o cabra que é rico, eu estava dizendo, ele tem essas confianças, ele se apoia em cima daquilo que tem, aquele negócio todo, é orgulhoso, vaidoso e um bocado de coisa. Ele se sente mais seguro humanamente falando. Então por isso fica mais difícil, por isso que a Bíblia faz questão de dizer que ele era rico, para que dê exemplo para nós, né? Que ele se humilhou, fez uma coisa que dificilmente uma pessoa faz, ainda mais sendo rico. Como ele era chefe
ali um chefe do governo de Roma, né? Acredito, ele era um judeu, mas trabalhava para o governo. Eu nem sei dizer isso, irmão. Mas também não necessita, não precisa. Tanto faz ser um judeu como fosse outro, mas acredito que era um judeu. Mas fichado no governo, né? E era chefe. E rico. Então já se tornava mais difícil ele fazer o que fez. Além de ele correr o risco, eu acredito até que perdeu o emprego mesmo. É porque vai concordar com as coisas de Deus, que vai totalmente contra a corrupção, totalmente contra aquilo que não é certo, né? Então, e ele resolveu, ele jogou tudo que tinha, né? Aqui pela leitura você vai ver. Ele era rico, versículo 2. O 3 diz assim: e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ou seja, ele era pequenininho, mas se tornou um homem grande, né? Nesse sentido espiritual, nesse dia ele cresceu, irmão. Né? Mas você vê que uma das coisas que nos dá um exemplo aqui, nos traz aí um alerta, é que a multidão sempre nos atrapalha. É uma coisa assim que é muito sério isso aí. Quando você resolve seguir Jesus, o Evangelho, como já foi falado, sempre você vai encontrar barreira na tua família, bem perto de ti. O que mais fere e entristece se você se deixasse levar é aqueles que estão perto de ti. Porque o próprio Jesus disse que quando um homem recebe a palavra de Deus, ele recebe no sentido de acreditar, querer servir a Deus de verdade, vem a perseguição por causa da palavra. Ou seja, explicando melhor, você não tinha salvação, passou a ter. O diabo não ligava muito assim para ti, porque tu já vivia, mesmo não tinha salvação. Mas a partir da hora que você tem, a partir da hora que você entrou no exército de Cristo, você é um adversário pesado dele, né? Então você já vai lutar contra ele, você já vai aonde chegar, você chega, você já vai expulsando ele, você já vai mostrando ele, você vai dando as características dele, você já descobriu ele. E você passa a ser um testemunho de Cristo e um adversário pesado da parte do capeta, né? Ou seja, você é contra ele e conhece, vai vendo ele, você vai dizendo para as pessoas. Começa que esse é o mistério do Evangelho, é esse. Você vê no sentido espiritual e você diz para as pessoas. Aí descobre o mal. E aí por isso aí a multidão vai usar o que pode, irmão, de arma, para você não fazer isso. Então, para conhecer Jesus, você tem que vencer a multidão. Você tem que se declarar. É o caso desse menino aqui. Ele se declarou naquele dia, com certeza, na cidade toda e região, e foi se espalhando a notícia que ele tinha aceitado Jesus, que ele tinha... Jesus pousou na casa dele, ele concordou com a pregação de Jesus, com os ensinamentos, com a doutrina de Cristo, e a partir dali ele passou a ter adversário, né? Como eu disse, com certeza ele perdeu o emprego dele. Com certeza. Então você tem que decidir. Fazer como Abraão. Que Deus disse para ele largar a parentela e ir para uma terra que ele ia mostrar ainda.
Então é assim, tem que ter coragem. Agora, Deus abandonou qualquer um que segue ele? Não. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, o problema é eu confiar, né? Aí o difícil é eu crer nisso aí. Quando você crê, vai se levantar a multidão contra você. Então aqui a multidão não impediu, porque ele caçou um jeito. Ele estava interessado. Quando se interessa, tem jeito. Deus até cria a situação. Mas é se você quiser, irmão. Versículo 4. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Agora aí revolta a multidão esse negócio. Todo mundo fica zangado. Porque na verdade, irmão, as pessoas, muita gente quer Jesus, o poder de Deus, o Cristo, ele quer salvação humana. Ele quer uma providência, ele quer comer deitado. Ele não quer se esforçar, ele quer uma garantia de sustento. É isso aí. Busca Jesus para ganhar dinheiro, no sentido de sem trabalhar. Ser provido de forma sobrenatural que não precise de tanto esforço. Não precisa se esforçar nem em pensar, em projetar e muito menos acordar de madrugada todo dia. O problema do homem é esse aí, ele tem uma garantia de que tem sustento até o fim da vida sem se preocupar muito. E outra, saúde. Corre atrás de Jesus porque a perna está doendo, deu uma coisa um negócio no estômago, não sei o que lá. Mas ele não pensa na alma que é eterna. Ele quer consertar o corpo dele, garantir alimento, vestimenta, luxo, vaidade. Porque se Deus for dando, irmão, o cabra vai se soltando no mundo. Só dá glória ao diabo mesmo, porque mais ninguém mais, né? Se der, é assim. Por isso que Deus, ele controla o homem, porque senão o homem nunca dá uma glória a Deus. Mas não dá mesmo, ele quer as vaidades mundanas. Então, o difícil é o homem se entregar a Deus por causa da alma dele. Porque quando você busca em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, as outras coisas é acrescentada. Agora vai acreditar nisso. Porque tem esforço. Não é você deitado e Deus te dando. Porque assim Deus seria injusto. Então veja que ele diz que convinha, e o pessoal ficaram revoltadíssimo, porque não gostavam muito dele mesmo, que era um cobrador de imposto, uma pessoa considerado pecador, contra os judeus, que cobrava os impostos, e imposto, a maioria das vezes é injusto mesmo, porque não é feito com o imposto aquilo que deve ser feito. E você sabe muito bem disso que eu estou falando. Aqui no Brasil acho que é exemplo. Então veja, com isso, ele era mal visto.
não tinha, ao vista humana, no entendimento humano, judaico, ele não tinha oportunidade de salvação. Mas veja aí que Jesus disse, hoje convém pousar em tua casa. Versículo 6. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. Ou seja, ele desceu rapidamente e adorou ao Senhor. Recebeu com alegria. Aquela palavra veio. Ele disse, mas poxa, consegui uma coisa que eu queria só ver. Ele vai para minha casa, poxa. Né? E quantos não queria que ele fosse? Mas às vezes queria ele ir para abençoar ali, quem sabe, a fazer multiplicar o gado, a curar uma doença somente. Mas Zaqueu foi diferente, foi na alma dele. Uma mudança de vida total. Que você vai ver nos próximos versículos. Aí, versículo 7. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrará para ser hóspede a um homem pecador? Ah, rapaz, se caba tanto lugar que tem pra ele ir, ele vai para essa casa desse pecador? Versículo 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, se por acaso, eu não sei dizer, porque eu não me lembro, não entendo como é que é o negócio aí, tudo. E pelo que ele diz aqui, ele não sabia se tinha roubado alguém ou não. Mas se por acaso aconteceu isso, eu devolvo 4 vezes. Ele falou. Então a coisa é uma decisão, irmão. Uma decisão muito grande. Né? Ali você vê que ele já decidiu tudo. Dou metade do que eu tenho. É como que diga, eu já vou investir no reino do céu. Já vou investir na obra de Deus. Né? Aí diz que se tivesse roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes. Então uma coisa muito decisão, muito do interior da alma, uma coisa muito real. Não tem nada de hipocrisia, de conversa fiada para tapear ninguém, não. Aí vem o versículo 9 e 10, que Jesus dando uma resposta para aqueles que estavam ouvindo, para aqueles que estavam murmurando. Aqueles que estavam acompanhando ele, e quem sabe nenhum se converteu. Queria só ver milagre, achava bonitas as palavras do Senhor, mas não tomava para si a sua palavra, não tinha aquele desejo de seguir ao Senhor, de verdade, né, ser parecido, se tornar um defensor, um testemunho verdadeiro. Aí Jesus disse no 9 e 10, e disse-lhe Jesus, hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, filho de Abraão, irmão, filho de Deus, que pode dizer assim, Jesus dizia isso, porque até ali os judeus falavam, nosso pai Abraão, vivia na lei de Moisés ali que veio de Abraão. Então, até ali era assim mesmo que se falava. Mas para a gente dizer, hoje eu sou filho de Deus, filho do Cristo verdadeiro,
precisa essa decisão. Qualquer um que tomar essa decisão, ele é considerado dessa forma por Cristo. Este também é um filho de Deus. Porque é por causa da decisão dele, não é porque ele ficou diferente, no sentido, era moreno, ficou branco, ou branco, ficou moreno. Era rico, ficou pobre, pobre ficou rico. Não tem nada a ver. Era gordo, ficou magro, ou magro ficou gordo. Não, é porque decidiu na alma dele ser um filho de Deus. Então, isso que precisa. Eu tenho pregado esses dias falando de conhecer Jesus. Não é uma questão de você ver falar. Ver falar é uma coisa e conhecer é outra coisa. Então, não sei se eu falei esses dias, mas tem um ditado aí que o mais velho dizia, que quer conhecer uma pessoa direitinho, saber quem ele é, então come um saco de sal com ele. Vamos falar aqui um fardo de sal. Já é o suficiente, 30 quilos de sal. Porque o sal é só uma pitadinha todo dia, né? Até tu comer 30 quilos, tu já viveu um bocado de dia com essa pessoa, aí tu conhece ele. Então é isso que quer dizer. Então veja, para você conhecer Jesus, você tem que conviver com ele. Você não pode só conhecer, só ver falar. Não é conhecer, só ver falar. Então eu tenho que viver a palavra. Desejar viver a palavra, aprender. Porque ele é Senhor. Eu preciso aprender com ele, não é ele comigo, ele não vai mudar. Então se você vai morar numa casa, você tem que, para permanecer lá ou quer morar lá, você tem que se adaptar o dono da casa. Não tem como você chegar lá e querer mudar as coisas. Não vai mudar. Porque quem é o dono é ele. Tu é hóspede. Ora, mas... Então, eu preciso aprender com Jesus para me ir morar com ele para sempre. Por isso tem a palavra, o ensinamento. E não é hipocrisia, besteira, desnecessário. Se fosse, não estava escrito. O apóstolo Pedro diz que da boca de Jesus não saiu um só engano, Então, todas as palavras é válida. E ele disse, passa o céu e passa a terra. É isso que ele quer dizer o quê? Pode desaparecer o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E na verdade vai ser destruído mesmo, o céu e a terra. Um céu, não o céu de Deus, mas esse céu que nós enxergamos aqui, vai ser enrolado como um pergaminho, uma folha de papel. A Bíblia diz. Então virá uma nova terra e um novo céu. Então veja aqui, irmão, o versículo 10, para finalizar. Porque o Filho do Homem, ou seja, o Jesus, o Cristo, veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar e salvar. Buscar, sabe o que é buscar, irmão? É levar para si. Salvar. Ele não vai buscar para jogar no inferno, não. Não, ele veio buscar e salvar. Então, não é para os sãos, não é para os justos, como disse Jesus, quando o homem se arrepende dos seus pecados. É o caso do Zaqueu aqui. A festa no céu. Muito mais do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. Aquele que se justifica a si mesmo e diz que não tem necessidade. É isso aí.
Então, não tem necessidade, pois não recebe o dom de Deus, o ensinamento do Senhor, o poder de Deus, o amparo, a proteção do Senhor, a salvação do Senhor. Não recebe porque não quer. É justo, já sabe tudo, já pode tudo, morre e vai para o inferno. Porque não aceita a graça de Deus, não é porque pecou. Porque disseram aqui, esse rapaz vai para a casa de um pecador. Ele disse, não, hoje vem salvação a essa casa. Porque ele se arrependeu. Ele desejou me conhecer e agora eu vou para a casa dele comer galinha caipira. Deixa. Quem quiser se lascar para lá, que se lasque. O caba não quer, irmão. Aí quer só o favor de Cristo. Mas fazer favor para Cristo ele não queria. Dentro do coração daquele homem é o maior prazer do mundo em Jesus ficar na casa dele. Porque ele estava desejando já. O que ele fez, correr do meio de uma rua, subir num pé de pau, só para ver Jesus. Ele achou a possibilidade dele muito pequena para chegar perto de Jesus, pegar na mão dele, ou tocar nele, ou Jesus falar com ele. E eu não vou conseguir isso, não adianta. E se eu ficar no chão aqui, se eu patetar, essa multidão pisa por cima de mim, que eu sou pequeno, eu não vou ver nada, eu vou sapecar o pé na carreira aqui, eu vou resolver esse negócio. Foi o que ele fez. Então enquanto tu ficar, mas meu marido, minha mulher, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minhas irmãs, meus parentes, não gosta de crente, até que eu tenho até uma certa vontade, mas ele me chama de doido. Antes mesmo de eu correr para subir na figueira, não vai aceitar nunca. Você fica nesse puxa encolhe aí, como diz o ditado, não vai aceitar Jesus não, você tem que peitar esse negócio. Deixa falar quem falar. Depois, se eles virem aceitar também, vai pro céu contigo. Se não aceitar, faz o quê? Deixa ir pro inferno. Faz o quê? Não tem outro jeito. É o que nós pregamos aqui. Deus é bom, irmão. E estamos aqui ensinando você a ir pro inferno. Fazer o mal. Não. Deus é bom e ele diz, ensina as pessoas. Fala para eles que eu sou Deus e eu quero salvar eles. Agora quem não aceita não tem outro jeito. Não é que nós deseje isso aí. Se desejasse isso, nós não estava aqui pregando o evangelho. O desejo do nosso coração, como diz o próprio apóstolo Paulo em Romanos 10, versículo 1. O bom desejo do meu coração e a minha oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Aí ele diz no versículo 2. Porque eu mesmo dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Ou seja, você precisa ter o entendimento, irmão. Você tem um zelo de um Deus que tu criou na tua mente, alguém disse que era daquele jeito. É assim? Então vamos lá. Aí você faz uma coisa que não está na Bíblia, que Deus não recebe. Então você está zelando por um Deus desconhecido, um Deus com D minúsculo. Não é o Deus da Bíblia. Aí você perde tudo o que fez. Por quê? Chega lá no dia do juízo, mas eu fiz isso, mas tu achou isso aí aonde? Escrito aonde? Onde foi que eu escrevi no meu livro? Que era para tu fazer isso aí. E tinha que ver lá, Mas é claro, irmão. As que vale é as palavras de Deus, não é de homem, de conversa fiada, de pensamento, projeto humano. Então, pelo amor de Deus, né? Não deixe ser enganado. As más conversações corrompem os bons costumes. Aí Paulo diz isso aos coríntios, e dizendo que porque muitos não têm o conhecimento de Deus. Eu digo isso para vergonha vossa, ele disse. Então não conhece a Deus. Ele vive como uma nuvem que o vento dá para um lado para o outro e vai.
Mas a onda do mar, pá, pá, bate para um lado, bate para o outro, mas ele não sabe o caminho. Não entende que o caminho é Jesus. O caminho é a palavra e sai fora o resto. Deus abençoe no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, obrigado, Jesus, pela tua palavra. Sei conosco, ajuda, Pai. Abre as nossas mentes, nos dá alegria, o prazer de buscar no Senhor o conhecimento, cada vez mais conhecer o Senhor. Meu Deus, obedecer a tua palavra, a tua doutrina, a doutrina dos apóstolos que veio do Senhor. Ajuda, Pai, abençoando a vida dessas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Meu Deus, dá saúde, dá prosperidade, mas principalmente o entendimento da palavra, o discernimento espiritual, para essa pessoa conhecer o Senhor verdadeiramente e assim te aceitar como o único e suficiente Salvador da sua vida. E assim transmitir a tua palavra para aqueles que querem ouvir. Deus ajuda, abençoa, cuida, em nome de Jesus nós pedimos. E já por fé te agradecemos, no teu nome, Jesus. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus.